Um contrato de 5 anos que na grande realidade virou 4, e essa temporada do Paulinho desse ano praticamente acabou, pois o jogador passará por cirurgia ainda nessa semana e está trazendo uma preocupação enorme para a diretoria. E aquela tal frase dita pela Leila sobre o Palmeiras não contratar jogador lesionado se referindo à situação do Neymar, no final das contas voltou-se contra o próprio clube, e a sorte da diretoria é que o Paulinho, mesmo jogando no sacrifício, conseguiu trazer pelo menos um retorno de 70 milhões de reais por conta de seu gol salvador nos momentos finais. E agora o clube não tem outra alternativa a não ser voltar ao mercado da bola, e além de contratar o Ramon Sosa e mais outro atacante de ponta, que seriam então essas duas contratações, uma pro lugar do Paulinho e outra pro lugar do Estevinho. E você, torcedor, comece então a dobrar seus joelhos e rezar muito, porque se não houver mudanças tanto taticamente quanto com relação aos investimentos, poderemos passar mais um ano seguido sem um título expressivo, e tudo por enorme irresponsabilidade da diretoria, que sabe vender e trazer lucros, mas não entende nada de futebol, e nem mesmo o futebol da várzea é tão desorganizado dessa forma. E daqui a pouco a torcida terá de intervir nessas apostas de bagres para não ter de colocar o Palmeiras em uma nova barca furada, indo de vez à deriva, viu? Palmeiras! As informações desse domingão são maravilhosas, pois a batata doce do Anderson Barros está assando o bastante, e quando falo assando é pressão para todos os lados, pois o diretor, que tinha autonomia, proteção do Abel e a confiança da Leila Pereira ao longo desses anos, graças a Deus está sofrendo sua devida pressão nesse exato momento. E de acordo com as notícias repassadas por setoristas aqui do Brasil, neste final de tarde acabaram confirmando mesmo que a presidente está tentando saber qual planejamento fará por uma mini reformulação interna, já visando a próxima temporada. E um dos objetivos que faz a presidente correr atrás de soluções é na diretoria, e exatamente no cara que comanda o futebol, isso como um todo. E não vai parar por aí não, e com a possível saída do Barros, a Leila já trabalha com a possibilidade de trazer de volta o Cícero Souza, ex-gerente de futebol, que voltando para cá poderá ter um cargo acima, sendo um possível CEO, igual acontece nos clubes que são SAFs, e também no Flamengo, que adotou esse estilo de trabalho igual ao dos europeus. E a torcida, diante dessa notícia, com toda certeza vai ficar com o pé atrás, pois afinal de contas a panelinha impera lá dentro. E você, pelo conhecimento que tem dentro do futebol, qual seria o diretor ideal para o Palmeiras hoje? Será mesmo que a culpa é totalmente do Barros? Ou será que, mudando a diretoria, poderemos ver um Abel Ferreira mais tranquilo, focando apenas no futebol? Pois comentem abaixo. Palmeiras! Jamais idolatre ou coloque qualquer jogador acima do clube, e o Estevinho está sendo crucificado agora pela sua risadinha na coletiva, o que causou muita indignação aos torcedores, mas sempre tenham em mente que o jovem fez o que pôde para nos ajudar, e quem merece ser mesmo responsabilizado é a diretoria, somente eles, e sim o Abel Ferreira também, ele que tem de ser culpabilizado pelas tomadas de decisões que ultimamente não estão sendo nada agradáveis dentro do clube. E por conta desses erros que o futuro do Veiga teve de ser retraçado após aquele jogo contra o Inter Miami, onde ele foi colocado por pura condição de formação de panelinha, e a diretoria no fim se viu na obrigação de escutar os conselhos do André Curi para negociar logo o meia, e pela primeira vez nessa janela de transferências teremos o nosso ídolo sendo colocado à disposição. E claro que é um final triste, sabemos disso, mas é um necessário ciclo, onde vimos que uns vêm, outros vão, e o Palmeiras continua no mesmo lugar. Mas procurem focar nessa frase de que nunca ninguém é maior que o Palmeiras, ok? Além do mais, se passado trouxesse títulos, nós ainda estaríamos jogando com o Ademir da Guia e também com o César Maluco, concordam? Palmeiras! A estranha parceria entre Palmeiras e Portugal acabou causando uma curiosidade no conselho do clube. E por que será que tantos jogadores da base estão sendo enviados para lá, e de tantos clubes que foram atrás do Pedro Lima tentando empréstimos aqui da Série A? Por qual motivo será que o Palmeiras insistiu em dar preferência para o lado europeu, pois a desculpa de que era por conta da grana devido à visibilidade? Então isso cai por terra, pois quando esses jogadores são vendidos por menos de 20 milhões de reais, parte do conselho
ele acredita que esses grandes nomes do Sub-20 que brilharam durante anos por lá tivessem sido negociados por empréstimo aqui para clubes da Série B como o Wesley, que ficou um tempo no Vitória, por exemplo, e o trabalho que o JP Sampaio fez com Pedro Lima infelizmente acabou sendo jogado fora, e para quem tinha o jogador como uma das grandes vendas no futuro acabou caindo na real com esse acordo. E para quem se interessa nesses negócios, será que o Palmeiras está sendo passado para trás ou está conivente com esses absurdos, pois não existe outra explicação plausível? E já não bastasse o Gustavo Garcia, agora o Pedro Lima também? É questão de tempo pro goleiro Kaique, pegador de pênaltis e terror da gambazada, ser vendido por uma miséria daquelas. E nós aqui com dificuldades com o senhor Everton mais que aéreo, né? Palmeiras! Enquanto o Palmeiras não contratar um goleiro, o assunto do momento será esse. E após o Carlos Miguel, que tem o apoio de grande parte da torcida palmeirense, dos bastidores do clube, despertar o nosso grande interesse, a notícia da vez é o jovem Leonardo Jardim, goleiro do Vasco, que ainda não renovou com o time. E sobre a notícia que está circulando nos bastidores, o que tem de veracidade são apenas especulações, pois o jogador não recebeu nenhuma proposta e a sua intenção mesmo é a de permanecer no Vasco. E além do mais, sua pedida salarial está na faixa de R$800 mil e o número 1 da Leila Pereira, por sinal, ainda segue sendo Carlos Miguel mesmo, mas até o final do ano deveremos ver uma solução para esse caso ainda, né? Tomara! Palmeiras! É dia de folga nesse domingão e o elenco, que está voltando de uma rotina intensa de jogos pela Copa do Mundo de Clubes, recebeu uma folga da diretoria para descansar e retornar já nessa próxima semana com a rotina de treinos normais. Já a partir de segunda, visando o confronto contra o Corinthians, e já está sendo montado pela comissão técnica um planejamento visando essa classificação à próxima fase, uma vez que a premiação da Copa do Brasil é muito atraente, e o Abel Ferreira então terá a missão de derrotar o técnico Dorival Virgem, que nos confrontos de decisões foi o grande revés do Abel Ferreira, pois quando estava pelo São Paulo, a decisão contra o Corinthians acertava como prioridade máxima por Português, que sabe que em caso de uma eventual derrota vai sofrer duras consequências sobre seu trabalho, ainda nessa temporada, quanto à renovação até 2027, e dependendo do resultado que for apresentado até o final do ano e pelo planejamento que foi montado pela Leila, se espera que pelo menos um título de expressão seja conquistado nesse final de ano, ou uma Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileirão, e isso é tratado como prioridade máxima pela diretoria, pois se um desses títulos for conquistado pelo Abel, ele só permanecerá até 2027, caso isso seja de fato confirmado. E só acrescentando aqui que as questões salariais, na proposta feita pela diretoria, circulam em torno de R$5 milhões mensais, e bora ver o resultado disso, pois o Abel está mesmo com a disposição de fazer a diferença e tentar apresentar um resultado melhor diante do que for acontecer nesses últimos meses, e então poderemos ver um final feliz no último mês do ano. E tudo o que eu mais quero é isso, independentemente do que foi feito até aqui. O nosso foco principal é o trabalho nesses confrontos diretos contra rivais e decisões sul-americanas.